tudo que você precisa está dentro de você. Exatamente tudo. O que você precisa é descobrir aonde está esse movimento que está te paralisando para que você realmente tracione. Então, tudo que você precisa está dentro de você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você está assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao Desconstruindo Óbvio. Hoje a gente vai ter um episódio um pouquinho diferente. Por quê? Porque hoje eu vou ser a entrevistada. Eu trouxe aqui para me entrevistar uma pessoa que me conhece desde sempre, a minha irmã, e para fazer um episódio diferente, porque eu trago muitas pessoas para entrevistar e falar um pouquinho do que faz, qual o seu negócio. E hoje eu quero que vocês entendam um pouquinho quem é a Luana e o que a Luana faz. E quem vai me entrevistar é a minha linda irmã, Dayana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, que o episódio de abertura a gente fez contigo, né? Exato, fui a primeira do Desconstruindo Óbvio, na nova versão com Luana Claudino. É verdade, e foi muito legal porque foi quando a gente fez essa mudança, essa reestruturação do Desconstruindo, e a gente veio falar um pouquinho de como foi minha transição de carreira, a minha e a sua, né? Exatamente. E agora, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho da Luana. Então, eu queria que você iniciasse aí, agora o episódio é seu. Oi, boa tarde, boa noite, Bom dia. Não sei o horário que vocês estão vendo. Sou irmã da Luana, ex-sócia, né? Então, a gente trabalhou junto aí por uns 16 anos. Então, a gente tem muita história empresarial juntas. Então, eu conheço bem o trabalho da Luana, conheço bem as qualidades dela. Então, não tem ninguém melhor do que eu para entrevistá-la. Então, estou aqui hoje no papel de host. Espero que eu faça um bom trabalho, vou me dedicar. E aí, vou mostrar um pouquinho para vocês o que eu já conheço da minha irmã. E aí, todo o profissional excelente que ela é. Espero que eu consiga extrair tudo isso dela, né? Vamos lá, eu tenho 1 hora só de missão. E a gente fala pouco, né? Exatamente, mas eu vou tentar extrair um pouquinho dela, o profissional que ela é, para vocês conhecerem um pouquinho mais dela. Vocês já conheceram um pouquinho mais de mim, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela. Tudo bom, Luana? Tudo bom, olha, posso dizer que é um pouco diferente ser entrevistada no seu próprio canal. Justo. Então lá, vamos começar com a primeira pergunta de todas. Quem é Luana Claudino? Para as pessoas que não te conhecem. Verdade. Quem é a Luana Claudino? Pergunta de milhões. Exato, exato. A Luana Claudino, o que eu posso dizer é que é uma mulher multifacetada. Por quê, né? Porque eu sou mãe da Maria Eduarda linda, a Duda, que ela adora ser conhecida como Duda. Exato. Duda, filha de nordestinos maravilhosos, né? Sempre honrando a minha ancestralidade, meu pai e minha mãe, um pernambucano, uma paraibana arretada, que eu tenho muito orgulho. Sou consultora de vida e de negócios. Legal. Então, hoje eu trabalho, eu sempre falo que você não consegue trabalhar a empresa se você não trabalhar quem gerencia ele, né? Claro. Então, quem está gerenciando essa empresa? Então, eu trabalho a empresa e o empresário. Gosto muito de estudar, então eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa. Uhum. E eu gosto de estudar de tudo um pouco. Fã de autodesenvolvimento. Eu sou a conhecida como a doidinha do curso. Eu vivo em curso, então eu gosto muito de cursos como um todo. Na vida pessoal, a Luana gosta de estar em família, de estar entre os amigos, gosta de um bom vinho, gosta de estar em turma. Eu gosto de andar no parque, deitar na grama, fazer um reiki. Eu gosto de viver. Eu acho que isso é um pouco da Luana. E quando a gente fala um pouco da Luana, vem muito esse movimento de descoberta mesmo, né? Que isso foi uma construção. Porque na época que eu trabalhava, que a gente trabalhava junto, quando eu falava, eu gosto de deitar na grama e fazer um reiki,
A Luana, que trabalhava com cimento, por mim eu concretaria tudo, não haveria verde naquela época, entendeu? Não, tudo é uma construção, né? Sim. Eu acho que eu falo que a nossa experiência empresarial foi a maior faculdade que a gente teve. Sim. A gente foi uma aula, assim. Nós duas somos formadas em administração, mas nada nos formou como a experiência que a gente teve ali empresarial. A gente sempre foi duas doidas de estudos, né? Então, assim, formações acadêmicas, se a gente for falar o que a gente fez de formação acadêmica para negócios, a gente passa uma tarde aqui falando, porque, assim, tem conteúdo. A gente sempre estudou muito a parte técnica, a gente nunca foi pessoas conformadas com qualquer coisa. Exato. Eu sempre falo que não existe negócio que não deu certo. Você é que não tentou o suficiente. Claro que você tem que saber a hora de sair. Exatamente. Tem momentos que tem que sair, como a gente saiu do nosso negócio, né? Mas vamos lá, vamos perguntar. Eu, Daiane, empresária agora, estou no momento ali meio perdido, procuro a Luana. Qual é o primeiro produto que você vai me oferecer, eu como empresária? Então, eu estou ali no meu pequeno, médio, grande negócio, seja qual for. Quando eu for te buscar, qual a primeira coisa que você me aconselharia como empresária? Certo. Eu falo que o meu produto de entrada, eu chamo de planejamento estratégico de vida, que nada mais é que uma organização de vida. E o porquê disso, né? É um produto que eu fico com a pessoa em torno de 3 a 4 horas. Daí você vai falar, ai, Luana, é muito tempo. Não é. Porque passa muito rápido e é muito engraçado que as pessoas falam, nossa, mas como assim? Já deu 4 horas? A gente já tá aqui esse tempo todo? Por quê? Porque eu vou trabalhar as 5 principais áreas da sua vida, então eu vou trabalhar a sua vida pessoal, a sua vida relacional, eu vou trabalhar o seu trabalho /financeiro. Por que trabalho /financeiro? Porque aonde que vem o seu dinheiro? Não é do seu trabalho? Sim. Então eu tenho que trabalhar junto essa área. Então a gente vai trabalhar a sua vida social, a sua vida em família. Por quê? Porque você é um todo. Sim. E daí, em cima dessa sessão, eu começo a pegar o que eu chamo dos pontos cegos, que são quais são as questões que estão te bloqueando, as suas crenças limitantes, os seus sabotadores. E daí, em cima disso, eu vou criar alguns movimentos de quê? Para eu conseguir te orientar quais serão os seus próximos passos. E aí, assim, a gente cria também nessa sessão mesmo. Essa sessão é muito personalizada. Eu vou conforme a necessidade do cliente. Uhum. Mas quais as possibilidades que a gente tem dentro dessa sessão também? É você criar, sair de lá com um organograma de execução. Uhum. Eu ensino também como que você estrutura o seu financeiro. Tá. Eu te mostro quais são as questões que estão te atrapalhando. Então, assim, é uma sessão que ela te dá um panorama geral mesmo, de aonde você está e aonde você pode chegar. Tá. E daí, em cima disso, eu consigo passar alguns direcionamentos para você continuar. Tá, e aí tudo isso você consegue fazer em uma sessão. Esse é o primeiro diagnóstico, tá? É uma anamnese. A gente faz uma anamnese, né? Essa anamnese, só que assim, se a pessoa... Luana, eu quero só uma orientação de vida, né? Assim, uma orientação, eu tô aqui e não tô conseguindo me desenvolver. Como é que eu faço? Uhum. Aí eu vou e faço, e inclusive faço a questão de organograma de execução para a pessoa, eu tô aqui, vou chegar aqui em tanto tempo. Tá. De que forma... Um exemplo disso é a nossa prima, a Michelle, que também esteve aqui no episódio. Ela fez uma sessão, né? E é impressionante, gente. Ela já desenvolveu o curso dela, que já tá rodando, e foi tudo nessa sessão, assim. E ela já tá rodando, foram muitas coisas que a Michelle fez, Não, assim. mas foi uma sessão, não foi? Não, mas que eu digo assim, em uma sessão, quanta coisa ela conseguiu se desenvolver, Exatamente. Né? Ela criou todo um planejamento e ela foi destrinchando isso, e aí hoje ela já está com curso presencial, online, enfim, ela está se desenvolvendo muito, e isso foi resultado de uma sessão. É impressionante o tanto de resultado que você consegue apenas com uma sessão. E o porquê que é legal falar muito sobre isso, que é o seguinte, como a gente traz o que você precisa movimentar, igual nessa sessão, eu sempre falo, são as 5 principais áreas, né?
A maioria das vezes a gente escolhe uma para chamar de sua. E ela escolheu o trabalho. Tá, entendi. Aí, quando... A pessoa direciona o que ela quer trabalhar. Então, se ela quer trabalhar uma área pessoal, familiar, e aí ela traz isso e dentro disso você busca destrinchar isso. Exatamente. E daí, nessa sessão, por exemplo, a gente trabalhou um monte de coisa lá e eu fui dando orientações para ela. Eu falei, olha, para o curso você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Tá. Para o negócio você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Legal. Então, assim, e dentro da sessão dela, eu criei um organograma. E a Michele é muito competitiva. É uma delícia trabalhar com a Michele, porque ela é extremamente competitiva. Exato. E foi muito legal que ela me ligou, sei lá, acho que com uns 3, 4 meses, ela falou assim, então, o que você me propôs para um ano, eu já desenvolvi 70%. Eu falei, meu Deus, ai que delícia. Por quê? É missão dada, missão cumprida. Exato. Entende? Porque as pessoas precisam entender que a Luana, por si só, ela dá a ferramenta, mas quem vai desenvolver é você. Depende muito de quem está lá atrás, como que ele vai executar isso, né? Mas daí tem uma outra questão que a gente precisa dizer também, que nessa execução, nessa sessão, eu também falo porque eu entendo por que não está saindo. Entendi. Não está saindo, e a gestão de tempo? Não, mas espera aí, vamos olhar aqui por que é a sua gestão de tempo. Deixa eu entender como é que é o seu tempo. Então, eu vou no emocional, apesar de você cria um diagnóstico ali do que está acontecendo. Você consegue visualizar o que está travando. É porque às vezes são coisas muito simples, né? Acho que é igual uma sessão de terapia, né? Só da gente colocar para fora a gente começa já a entender alguns erros. Então não deixa de ter, porque você traz também essa bagagem muito emocional. Então você consegue extrair isso também. É que eu também sou terapeuta integrativa. Então o que eu faço? Em todos os trabalhos que eu desenvolvo, tanto no planejamento de vida, tanto no outro produto que eu chamo de... O nome do produto chama Sua Melhor Versão. Então, que é um programa emocional, que eu vou trabalhar só a parte emocional desse empresário. Legal. E as consultorias empresariais, eu sempre pauto o emocional com as técnicas. Por quê? Porque, assim... Não adianta você trabalhar só a parte técnica da empresa se o empresário não está emocionalmente respaldado para colocar essa técnica para funcionar. Com certeza. Né? É o empresário que dá o tom e que leva a empresa. Então, se ele não estiver bem, o resto não caminha. Então tá, eu fiz esse diagnóstico, conversei lá com você às 3 horas, e aí a gente saiu com o organograma. Qual seria o meu próximo passo? Então, assim, depois dessas 3 horas, quais são as ramificações que você, como mentora, traz para a gente? É assim, tem algumas pessoas que elas precisam muito trabalhar primeiro o emocional. Porque assim, na empresarial eu também trabalho o emocional. Só que tem pessoas que elas precisam, como que eu posso dizer? Consolidar o emocional dela e que eu não posso trabalhar junto o empresarial. Por quê? Porque quando você começa a trabalhar o empresarial, na maioria das vezes você traz muitos movimentos de mudança para a empresa e que eu posso colocar essa pessoa num movimento de burnout, eu posso colocar essa pessoa... Por quê? Porque ela não tem estrutura emocional para dar conta das mudanças do negócio dela. Então, o que eu faço? Eu começo pela mentoria Sua Melhor Versão. Então, a gente vai estruturar o emocional desse empresário para ele estar firminho. Então, assim, a primeira etapa sempre vai ser cuidar da pessoa empresário. E aí, assim, por exemplo, se a gente está numa empresa com mais sócios, você traz toda essa sociedade ou você faz separado também? Já aconteceu isso, né? O que acontece? Veio sócios e daí a sessão de anamnese eu faço sempre com os dois. Então, essa sessão, essa organização de vida, o planejamento de vida, eu faço sempre com os dois sócios. Para o quê? Para eu entender o perfil de cada um. E daí, teve num movimento que um sócio precisava estruturar o emocional. Então, o que eu fiz? Eu fui estruturar o emocional dele, primeiro, para daí a gente começar ao empresarial. E daí eu pedi um mês nisso, eu falei, olha, vou fazer, eu não podia chegar e falar para o outro, né, calma aí. Você precisa, ele não. Não posso chegar assim, olha, esse daqui não.
Então, o que que eu fiz? Eu falei, olha, tem algumas coisas empresariais que eu vou precisar estruturar para sua empresa, Tá. me dá um mês, e daí eu chamei a pessoa que precisava em paralelo, eu falei, olha, isso daqui você percebe, né? Percebo. Então, nesse um mês a gente vai trabalhar você. Tá. Trabalhei, deixei ali mais ou menos equivalente. Equilibrado, e a gente foi trabalhar os dois sócios, para a gente conseguir dar a atração que a empresa precisa. Tá. E daí, é importante falar o que eu trabalho dentro desse emocional, Daiana, porque assim, o que tem dentro dessas sessões emocionais? A gente vai trabalhar muito. Todo o meu trabalho ele é extremamente personalizado. Por quê? Eu não posso colocar todas as técnicas iguais para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Claro. E daí, eu sempre trago movimentos a maioria das pessoas chegam totalmente desorganizadas com gestão de tempo. Tá. Então, eu vou trabalhar a gestão de tempo. Eu trabalho os 6 pilares, que é o autoconhecimento, autovalor, a autocompaixão, o foco, a imagem e a realização. Por quê? A pessoa que não se conhece, ela não se posiciona. Claro. Se ela não sabe para onde ela vai, se ela não sabe o que ela quer, porque tem isso também, né? Muitas vezes você tá indo sem saber para onde você vai. O que tá você na vida quer. Zeca Pagodinho, né? Exato. Você tá vivendo ali, é o que a sociedade te impõe, ou um pouquinho da estrutura familiar, que tem isso também, tem pressões familiares, né? Muitas vezes a gente tá vivendo algo que a nossa família tá impondo e não aquilo que a gente realmente quer. E aí, assim, o sucesso na vida, se a gente não quiser, não gostar, realmente não tem futuro, né? Não é um futuro. Sim. Você pode até ter sucesso financeiro, mas você não vai ter realização, né? Que é um dos pilares que você está trazendo. Um dos pilares que eu estou trazendo. E é muito bacana falar sobre isso, porque eu tenho pego muitos clientes que são pessoas extremamente potentes, mas que têm um índice de autossabotagem assim gigantesco. E daí quando a gente olha isso, eu gosto muito de trabalhar com a questão da gestão de tempo, porque a gente cria um cronograma, mas qual que é a importância da gestão de tempo? A gestão de tempo não é algo que é para te criar uma ansiedade. É essa linha que eu trago de uma forma muito cuidadosa. Por quê? Tem tudo isso para trabalhar aqui na empresa. Como que é a sua rotina de vida? Como que é a sua gestão familiar? Eu vou olhar todo esse movimento para a gente pegar e colocar efetivamente isso de uma forma que a pessoa consiga fazer, a empresa tracione, tenha uma agilidade ali, mas não crie uma ansiedade para o empresário, porque o empresário já possui uma pressão em cima dele muito grande. Só que quando a gente coloca esses prazos com um olhar muito clínico e a pessoa mesmo assim tendo essa flexibilidade de tempo e ela não consegue executar, o que a gente percebe? Vamos olhar aqui se não está sendo... A gente vai olhar na lupa para ver os sabotadores. Aí já é uma questão pessoal, porque assim, você traz dentro do que... Aí você primeiro cria esses pilares e aí dentro disso você vai criar uma organização ali de tempo dessa pessoa. Então você vai fazer de acordo com o que ela também está disposta, né? Porque tem muito disso. Às vezes a pessoa não está disposta ali a ceder muito do tempo ou ela cede demais. Então você faz um equilíbrio dessas coisas, assim. E aí, assim... Essa organização de tempo, quando você fala assim, para mim parece algo mais longe. Eu queria que você explorasse mais isso e explicasse isso de uma forma mais concreta para mim, porque eu sei que você é ótimo você é ótima em organização. Sinto muito falta da Luana. Inclusive, ela vai começar a fazer a minha gestão de tempo, porque eu tenho 0. Chego, meus olhinhos fazem assim, eu adoro. Mas assim, eu não consigo visualizar isso de forma concreta. Você poderia me explicar, me dar um exemplo disso, até para... porque, e aí também, qual a minha outra pergunta? São produtos diferentes ou não? Você começa primeiro com essa sessão e depois você vai diagnosticar outras necessidades e a organização de tempo é uma delas, certo? Sim. Tem alguns movimentos, né? Eu sempre falo, eu vendo o pacote e daí eu vou adequando conforme a necessidade. Por exemplo, teve pessoas que eu fiz um pacote de 6 sessões e que a metade desse pacote foi só para ajustar a gestão de tempo delas.
Entende? Porque tem pessoas que não conseguem, por mais que eu ensine a técnica, ela não consegue fazer sozinha, pela autossabotagem dela. Então, eu cheguei e falei assim, então, você vai sentar aqui comigo e a gente vai fazer agora. Tipo, o que você faz? Acorda, escova os dentes. Assim, entendeu? Porque qual que é a técnica da gestão de tempo? A gestão de tempo, para mim, gestão de tempo é igual o que funciona para você. E daí eu vou explicar. A gente precisa entender o que faz sentido para você durante o seu dia. Porque o que faz sentido para mim é diferente do que faz sentido para você. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Para mim, eu tenho que fazer meu exercício, tem que ter o horário da minha oração. Aí tem o coletivo, você vai, o marido, tem a criança que tá lá em casa, então você tem que dar atenção, e tem o seu emprego, né? Tem o seu trabalho que te gera renda. Então, assim, colocando na prática, é o que faz sentido, mas tem gente que já... E daí o que a gente faz? O que faz sentido, daí eu pego um Excel para ficar... O que eu falo? Tem que ser usual para as pessoas e você tem que conseguir tirar isso do papel. Então, o primeiro passo que eu faço é um Excelzinho básico. Então, você acorda às 6 da manhã. Você quer fazer atividade física? Quer? Qual horário... Daí eu pergunto, qual horário funciona para você? Para mim, funciona de manhã cedo. Então, eu acordo, daí eu tenho que deixar um tempo ali para escovar os dentes. A gente tem que... Eu faço essa medição de tempo mesmo do que a pessoa demora. Para você escovar os dentes, se arrumar, sair para academia. 40 minutos. Daí eu deixo lá 40 minutos. Quanto tempo de deslocamento? Eu lembro de um exemplo que você me deu, que foi muito claro, que você falou assim, que a pessoa... na hora de fazer ali o cronograma e a organização de tempo, e aí até no planejamento geral empresarial, a pessoa falou assim, eu quero todos os dias almoçar com os meus filhos. Aquilo era muito importante. Então, você não podia tirar isso dela. E aí, na hora de planejar, você tem que trazer isso de uma forma ampla. É uma outra técnica que eu falo. O que é negociável e o que não é negociável para você. Então, a gente precisa ter esse entendimento. O que é negociável para você? Eu tenho um horário aqui, se eu fizer exercício 3 vezes por semana, para mim, tá ok. Então, esses outros, a gente coloca todos os dias que você quer, mas se você precisar, quais são os dias que a gente pode deixar aqui coringa? Então, assim, por quê? A gestão de tempo, você tem que deixar... Você não pode ficar muito metódico dele também. Por quê? Porque senão você adoece. Você adoece. Não, mas e o descanso? Você bota lá o descanso também. Tudo. Tem gente que chega pra você e fala, não quero descansar. Sim, de domingo a domingo. Eu falo, não existe isso. Vamos parar. Tem gente que fala, eu trabalho de domingo a domingo. Não quero descansar. Descansar não traz dinheiro. Ai, mentira. Eu já ouvi essa frase. Descansar não traz dinheiro. E daí eu falo, por isso que eu Aí você vai trabalhar isso na pessoa, né? O direito de descansar. Eu tenho essa dificuldade. A pessoa eu não me se sinto permite. culpada. Culpada. Mas daí a gente volta um pouquinho que é da nossa sociedade. E daí, se a gente olhar o histórico da nossa família, a nossa família não se permite descansar. Isso é real. Entende? Então, assim, o que tem que ser feito? Você tem que entender qual que é o movimento da pessoa e entender o porquê que você não se permite descansar. Sim. Quando você para descansar, como é que fica a sua cabeça? Fica a milhão. Aí a gente tem que entrar com algumas técnicas. Não, fica culpada, não fica nem a milhão, fica culpada só. Culpada. E daí a gente entra com algumas técnicas, que eu, por exemplo, vou dar uma agora, que é a meditação, e daí as pessoas falam, não tenho paciência para meditar. Eu, calma, que eu vou ensinar um negócio. Mas 2 minutinhos você faz. Tem uma que ajuda, inclusive, para ansiedade, que traz você para o estado presente, que é tá no Spotify, chama meditação de estado presente. É 10 minutos. E daí, ela é uma meditação guiada e você vai fazendo respirações, ele vai trazendo você para o seu movimento presente, entendeu? E daí, nisso, você começa a entender que para você produzir... E o que eu falo para essas pessoas que não gostam de descansar? Para você ganhar mais dinheiro, para você produzir mais, você precisa de descanso. Isso é cientificamente comprovado. Eu trago técnicas e pesquisas científicas, porque daí a pessoa... Fala, não, é científico, se eu não descansar, eu não ganho dinheiro, eu não produzo. Tem até algumas técnicas tem aquela técnica do Pomodoro, né? Que é de 20 em 20 minutos, você trabalha 20, tem uma pausa, trabalha 20. É maravilhosa. Que aí te dá mais produtividade também. A Pomodoro funciona muito com pessoas que têm TDAH. Por quê? Porque são pessoas que têm dificuldade de se manter ali concentrado. Então, falando um pouquinho da Pomodoro, você
pega 20 minutos, daí você tira tudo que pode te distrair de próximo. Celular, computador, não sei. E daí você tá 20 minutos focado. Daí você para, daí deu os 20 minutos, você para, levanta, vai, toma um ar, tem ali aquela pausinha, e daí respirou, tomou um ar, fez seu xixizinho, volta e concentra novamente. Funciona muito bem. Então, a gestão de tempo, voltando aqui, o que vai fazer a diferença é você escrever durante a sua semana, de domingo a domingo, o que você quer, o que é importante para você na semana todinha. Daí você coloca. Aí, você tem que colocar exatamente tudo. O seu momento com o seu marido, o seu momento, se você tiver filho, o seu momento com o seu filho, a sua atividade física, o seu tempo com Deus, tudo. Entendi. Por quê? A gente escreve tudo isso e a gente tenta colocar isso durante a semana. Trazendo como base o quê? Você tem que ter saúde, você tem que ter tempo de descanso, você tem que ter tempo em família, você tem que ter tempo para cuidar de você, e tudo isso a gente coloca dentro da semana para que você traga uma rotina saudável para você. Tempo de estudo, de leitura, porque você precisa se desenvolver como ser humano, até para se desenvolver a questão cerebral. Tem uma outra coisa que eu bato muito dentro da conversa que eu trago para as pessoas de gestão de tempo, para elas se permitirem, inclusive, a descansar, que é o seguinte: tem um teórico aqui, um mentor que está no mercado, né? Vou dar o crédito para ele porque a técnica é dele. Ele chama Elton Wheeler. Ele fala sobre permissão, disposição e capacidade. Quando a gente fala de disposição, a disposição você consegue desenvolver. Então, Luana, eu tô muito cansada. Eu vou lá no médico, olho, provavelmente ou eu tô dormindo pouco, as minhas vitaminas estão baixas, ou eu não tô fazendo atividade física, e a gente consegue coordenar essa questão física, que isso é físico. Aí a capacidade. Luana, vou dar um exemplo, falar inglês. Se eu propor dentro da minha rotina de tempo, estudar, fazer, eu consigo desenvolver essa capacidade de falar inglês. Eu consigo, desde que eu me proponha a fazer. A gente trabalha. Agora, a permissão, aí já é algo que o buraco é mais embaixo. Por quê? Se você não se sentir merecedor de ter um tempo de descanso, você pode ter capacidade, você pode ter... na verdade, a gestão de tempo te traz até isso, né? Porque você se torna mais produtivo, logo você vai se permitir descansar também. É quase uma consequência, né? Essa saúde, esse tempo de descanso, ele é uma consequência dessa atividade aí, dessa organização de tempo. Porque você tendo isso, você vai ser mais produtivo, logo você vai encarar esse merecimento. Mas aí, assim, vamos lá. Vamos colocar a experiência aqui da entrevistadora. Eu, como uma pessoa muito ansiosa, quais são as dicas que você me dá para... Porque, assim, antes de você começar a minha gestão de tempo, você vai ter que trabalhar a minha ansiedade, que é ponto. Vamos começar daí. Você vai ter que trabalhar ela. Volta antes, né? Volta. Porque sem trabalhar a minha ansiedade, você não vai conseguir gerir meu tempo. Vamos lá. Tá vendo como gestão de tempo é algo mais profundo do que o mercado informa? Com certeza. Porque as pessoas vendem para você um plannerzinho de que você vai fazer assim, colocar você dentro de uma caixa, e isso não funciona. Então, vamos lá. A pergunta é: ansiedade. O que acontece com a ansiedade? Se a gente for olhar a palavra ansiedade, é o excesso de futuro. Totalmente. Então, assim, totalmente. Então, o que a gente precisa entender? Quais são as suas ansiedades? O que você anseia tanto para o seu futuro? E daí a gente vai quebrando cada objeção. Então, sei lá, vou dar um exemplo. A minha ansiedade é que eu, sei lá, cresço o meu negócio 900%. Exato. Eu sei que eu sou uma pessoa, né? Então, estamos juntas nessa ansiedade. 900% em um mês. Então, aí o que a gente precisa entender? O que é real e o que não é real. Eu quero crescer 900%? Beleza.
Dentro do seu negócio, eu vou trazer você para o estado de presença. Tá. Ó, você consegue crescer 900%, mas a gente vai ter esta caminhada. Você vai demorar 3 anos para isso. Vai 5 anos. Você cria uma meta realista para a pessoa. Sim. E aí ela vai falar, não, calma, eu tô caminhando. Mas não é só uma meta, é a meta e os indicadores. Tá, porque perfeito. Meta, você fala, daqui a 3 anos, a pessoa, tá bom, esquece e vai embora. Não, mas aí não, tem etapa para chegar lá, porque eu acho que aí, eu entendi o que você quis dizer, é no sentido de, você vai fazer um planejamento de 3 anos e vai ter lá as atividades que você tem que estar fazendo dentro desses 3 anos. Então, quando você olha, eu sei porque eu já passei muito por isso, né, de me sentir culpada, e quando eu vou olhar ali as minhas metas, eu falo, mas gente, eu já fiz tudo, já tá tudo feito, por que eu tô, né? Por isso que é importante os indicadores. Exato, porque daí, quando você traz os indicadores, você consegue olhar os seus avanços. Exato. E outra coisa que eu falo que é muito importante para as pessoas comemore as suas pequenas vitórias. Claro. Por quê? Porque a pessoa ela só quer comemorar quando ela chegou no 900%. Tá. Poxa, eu cresci 10% aqui, 20% acolá. Vamos comemorando. Eu tenho dificuldade de comemorar. Eu acho, eu sempre quero. Minha terapeuta fala para mim, costuma me dizer que você está sendo muito rígida com você mesmo, né? Assim, eu não consigo, eu tenho essa dificuldade, por isso que eu falo, primeiro tem que trabalhar a minha ansiedade, porque eu tenho a dificuldade de comemorar as pequenas... Mas isso é muito comum. Eu tenho algumas mentoradas que têm, eu acho que, o que eu tenho percebido? É muito de mulher isso. Sim. A mulher, ela não é que os homens não tenham, mas eu percebo que esse nível é muito menor nos homens do que nas mulheres, pelo menos a minha estatística que eu atendo. Como eu também atendo mais mulheres, sim. Então, vamos dizer... Você vê mais isso na mulherada. Mas o que acontece nessas comemorações, vamos assim dizer? Por que ela não se permite? A sociedade, ela vem com um processo de cobrança em cima da mulher muito grande. Uhum. Então, a mulher, ela tem um estigma de que ela tem que ser magérrima, ela tem que ser inteligentíssima, ela tem que dar conta da casa, dos filhos, do negócio, ser extremamente bem-sucedida, estudar, inteligente, conhecer de tudo, falar de todos os assuntos, saber o que está acontecendo no mundo. Gente, isso não é real. Sim. Isso não é real e isso não se sustenta. Por que as pessoas estão adoecendo tanto? Porque isso não é sustentável. Eu falo, hoje eu tenho rede social igual o Instagram, eu acompanho, eu sei exatamente o que eu acompanho. Claro. Entendeu? Eu acompanho os meus mentorados, os atuais, os antigos eu não acompanho mais. Justo. Quem estiver assistindo aqui que for antigo vai perceber. Pode olhar que eu não olho seus stories. Por quê? Eu tenho que saber o que eu tô me dedicando, qual que é meu foco. Claro. Meu foco até essa limpeza tá dentro do projeto, né? Tá dentro do projeto. Por quê? Se você ficar olhando muito as redes sociais, você adoece. Claro. Isso o que eu vejo? A maioria das pessoas, quando chegam para mim fazer o processo empresarial, eu vejo muito isso. Ai, mas fulana tem não sei quantos milhões de seguidores, tem isso, né, o movimento empresarial é muito maior. Eu falei assim, então, será que é mesmo? Nem sempre, né? Nem sempre. As pessoas vivem muito de ilusão. Mas assim, eu entendi que você cuida do empresário, você faz a gestão de tempo, faz um diagnóstico ali se tem uma questão emocional que está travando ele, alguma crença ali que está limitando ele. Eu entendi que nem é um processo tão, né? Tão simples. Não, assim, eu vi que você consegue diagnosticar o que aquele empresário vai precisar. Então, às vezes, em uma sessão, você já consegue ajudá-lo e aí partir para a parte empresarial. Então, tem muitas pessoas que já pulam. Exato. Então, uma vez que eu tô ali, um empresário menos ansioso, tô com a minha gestão de tempo em dia, já consegui executar isso, né? Porque aí tem esse acompanhamento de execução também. E agora vamos olhar para minha empresa, que aí é outro ser diferente de mim, a empresa é outro organismo, né? Sim. E aí, como que você trata dessa empresa? Como que a gente vai olhar para essa empresa, né? Sim, o que acontece? Na empresarial eu também trabalho emocional. Tá. Porque o que acontece? Como eu tive, né, a gente juntas. Mas me conta um pouquinho das etapas, assim, como você começa nessa... Sim, eu faço planejamento estratégico da empresa. Tá. Então, a gente faz uma anamnese da empresa. Tá.
entendendo aonde ela está e aonde o empresário quer chegar. Tá. Só que quando eu trago esse movimento de aonde ele está e aonde ele quer chegar, eu preciso casar com o planejamento de vida dele. Tá. Porque o que já aconteceu várias vezes, é importante a gente informar. Chega um empresário e fala, eu quero que a minha empresa cresça 950 milhões de reais aqui e, né, vire um foguete em 2 anos. Aí a pessoa fala, ai, olha, eu quero minha vida trabalhar só 3 horas por dia. Aí não dá, né, amiga? Então, entendeu? Então eu vou entender com a pessoa o seguinte, o que realmente vai fazer sentido para você. Tá. Porque para você chegar nisso, você vai ter que abrir mão de por um tanto. Depende de onde você quer chegar, né? E daí, o que acontece? É aí que se perde. Qual a diferença do meu trabalho? É aí que as pessoas se perdem dentro das consultorias empresariais. Por quê? As pessoas que estão no mercado não entendem o que o empresário quer na vida pessoal dele. Você faz aquela coisa já pronta, receita de bolo, ó, tá aqui, escreve, missão, visão e valores. Que isso vem depois, né? A gente sabe muito bem que isso se constrói depois. Quando você começa pela missão, visão e valores, você já tá errado. Porque você não entendeu a empresa. Você tem que entender a empresa para depois se criar isso. O que eu costumo a fazer no início é o seguinte, eu pergunto sobre o que você acha que é a sua visão, missão e valores. Para quê? Porque no decorrer, a gente entender se é real ou não. Porque eu falo, não adianta uma visão, missão e valores para você colocar na parede e ninguém saber do que se trata. Exato. Ela tem que ser vivida, né? A gente viveu muito isso. A gente conseguiu, a gente fez, eu lembro que a gente mudou, a gente começou com né? Quando a gente fazia o planejamento estratégico da empresa todos os anos, muito bem limitado ali com as atividades, quem que ia fazer cada coisa, com período, quem que era responsável, qual que era a meta, e a gente ia acompanhando isso mensalmente, tá? Então, todos os meses a gente se reunia. Os indicadores é extremamente importante. Então, todos os meses a gente se reunia para ver esses indicadores, né? E aí a gente começou com missão, visão e valores, e aí a gente foi entendendo que eram outros, e aí era muito incorporado na empresa, né? A missão, visão e valores, o funcionário ele não sabia dizer ali de cor, mas ele vivia aquilo de uma forma real. Mas se você perguntasse para o nosso funcionário, ele respondia com as palavras dele, o que era visão, missão e valor. Então, assim, não é o decorado da parede, o que importa, é o que internaliza. Então, para a gente, aquilo ali, a cultura, que era perfeito. Então, a gente vai ter, eu desenvolvi uma técnica de planejamento empresarial. Então, hoje, eu tenho o Notion, então eu tenho lá, primeira fase do empresarial, a parte burocrática. E daí, quando você clica, tem o que você vai fazer dentro da parte burocrática, o que você vai fazer dentro da parte administrativa. E daí eu vou abrindo essas caixinhas para ter um entendimento do passo a passo de um planejamento empresarial. Porque depende muito de caso a caso, né? Você vai ter empresas que estão ali já organizadas, que tem toda uma estrutura, e tem aquele empresário que é uma pessoa, ele sozinho ou né, com uma estrutura menor, que não tem uma ajuda ali administrativa. Então, cada caso é um caso, né? E daí a gente monta personalizado. Por exemplo, se você já tem uma estrutura administrativa bem feita, mas não tem uma estrutura de posicionamento, não tem uma estrutura financeira, daí eu vou puxando as caixinhas. Eu falo que eu passo um checklist. Eu passo a parte burocrática, tá tudo ok? Pula, vamos pro próximo. Isso aqui, já tá ok. Não, precisa ajustar isso aqui. Beleza, pro próximo. Então, o que a gente faz? A gente vai olhando e passando por todos os departamentos. Entende? E trazendo muito nesse sentido. E quando trava, a gente vai entender o porquê que tá travando. Se é no funcionário, se é no empresário. E daí, em cima disso, você vai desenvolvendo. Então, por exemplo, acontece muito de eu dar treinamento nas empresas. Então, fundamental. Eu crio muito esse movimento de você trazer o funcionário para você. Então, assim, a gente... Tem que ser, né? Tem que ser. Sempre. Mas tem pessoas que não... Então, a gestão de pessoas é a coisa mais importante. É eles que vão... Você tem que trazer eles 100% para você. E tem que ter essa cultura, né? De demorar para contratar e demitir rápido, né? Se a pessoa não está encaixada, se a cultura da empresa está bem formada, se você constrói isso muito bem construído...
o próprio funcionário vai embora, né? A gente Sim. tinha aí muito isso, assim, os funcionários que não estavam aculturados, eles saíam muito rápido. Eu já tive caso de sair com uma semana e eu adorava. Eu falava, é para isso que o meu planejamento serve. É para isso que o planejamento serve. É por isso que o descritivo de cargo é tão importante, porque na entrevista é um namoro ali que é aquele disfarce. Tudo muito lindo. Não, e aquele disfarce, né? A sedução, o jogo da sedução. Então, escapa algumas coisas. Óbvio que você tendo um bom descritivo, você já consegue filtrar bem. Filtrar bem. Então, o descritivo faz parte de uma das caixinhas. Inclusive, tem gente que, por mais que eu ensine e fala, Luana, isso daqui é muito complexo. Sim. E me chama. Mas eu simplifiquei. Eu simplifiquei também. Eu peguei aquele modelo que a gente tinha, que era gigante. Não, gigante, mas era grande, era bem aprofundado. Ele era bem aprofundado. E daí eu falei, o que realmente isso daqui vai ser usual para as empresas, pro médio e pro grande, pro pequeno. Então, a gente precisa entender. É isso que eu bato muito. Sim. A gente precisa entender o empresário para a gente criar os movimentos dele. Não adianta eu trazer um descritivo de cargos e funções de 10 páginas para uma pessoa que sou eu, empresa, e está começando a contratar agora. A pessoa não vai dar conta de fazer aquilo. Tem que simplificar. Tem que simplificar. Mas tem que ter, tá, gente? É importante essa organização. Inclusive o seu, empresário. A gente tinha o nosso descritivo de cargo e função. Então, o que eu faço? Esse movimento de gestão de pessoas é uma das coisas que eu mais falo dentro do processo empresarial. Que tem outro problema que eu vou trazer aqui, que para mim encaixa no gestão de pessoas também, que é a questão da pessoa física e jurídica, porque acho que o brasileiro... O maior problema do nosso querido brasileiro ele acha que a pessoa física e jurídica é a mesma coisa. A gente, quando entrou na nossa empresa familiar, os nossos pais, a gente fala que a gestão deles foi voltada para a família e a nossa para a empresa, tanto que é gritante o desenvolvimento da empresa depois que a gente entra, porque além de organizar, a gente começa a trabalhar para a empresa, não a empresa trabalhar para a gente. Família, né? Exato. Então, a gente pega uma empresa muito socateada, porque ela 20 e poucos anos trabalhou para a família e não... trabalhou para crescer o patrimônio da família. Familiar, exatamente. E quando nós entramos... Mas como que você separa isso? Não, assim, sim, quando nós entramos, mas só para concluir, quando nós entramos, nós fomos construir o patrimônio da empresa, que foi perfeito. E daí é esse entendimento que tem que vir. Quando a gente entra... para o empresário, a primeira coisa que eu vou entender... aquele famoso, assim, hoje, quando você foi pegar, você foi pegar um lanchinho, e eu peguei também, eu mandei marcar o meu e o seu, porque eu tenho que ter, eu não posso pôr a mão no meu caixa, eu não posso ir lá. Não. E na nossa empresa, antes de papai e mamãe, pegava, os parentes chegavam, pegavam cimento, depois vem aí Mas eu queria que você me contasse, assim, da sua experiência hoje já com seus mentorados, como você encontra esse empresário? Ainda tem muito essa confusão? Muito. E o mais engraçado de tudo isso é quando eu chego para o empresário menor, que tem até 5 funcionários, e daí eu falo assim, cadê aqui a conta da empresa e a conta da pessoa física? Mas não tem necessidade? É tudo meu? Exato, não, a frase é tudo meu. Eu falei, é maravilhoso que é tudo seu, não estou dizendo que não é. Exato. Mas, assim, é importante até sem contar o risco jurídico, né? Não, que ele o risco jurídico é gigantesco. E eu explico isso, da importância. E daí vem alguns... O que eu faço, né? Eu vou quebrando todas as crenças e as perguntas que eu sempre sei que vai vir. Luana, eu não vou abrir mais uma conta para ficar pagando mais taxa de banco. Eu falei, então, tem vários bancos digitais que você não paga. Exato. Entende? Qual que é a importância de você separar? Primeiro, eu já jogo o medinho do jurídico. Eu falei, olha, o leão vai vir te buscar. Exato. E eu explico o porquê e como que ele te busca. E daí a pessoa entende que ele vai vir buscar mesmo, com o desenvolvimento do crescimento dele. Daí eu falei, melhor a gente começar a arrumar já agora. Então, eu explico, eu explico no detalhe mesmo. Primeiro você abre a consciência dele. E daí eu vou mesmo, olha, aqui tem que ser a pessoa física, aqui tem que ser a pessoa jurídica, o porquê, eu faço tirar pro Labore, eu vou entender qual que é o custo de vida dessa pessoa. Mas isso aqui só minhas contas fixas dá. Eu falei, não, bonitinho, você tem que ter o dinheirinho para você gastar no final de semana com a sua mulher, você tem que ter
tudo isso e não colocar, porque o que acontece muito? As contas pessoais tudo paga na conta da empresa. Não, aí vira confusão e Vira aí acaba confusão. gastando mais na hora que a empresa precisa, aquele Não dinheiro não tá lá tem. de investimento. E você tem que programar também ali o retorno, né? O investimento, o que Sim. vai ser lucro retirado, o que vai ser investimento. Tem um exemplo muito bom de uma mentorada que foi o seguinte: ela fez uma mudança de espaço e ela precisou fazer uma reforma grande, um movimento. A gente desenhou todo esse movimento Tá, dela e a gente sabia que ela ia ter que pegar a reserva financeira, pessoa física dela. tá. Aí eu virei para ela e falei assim: olha, lindo, eu acredito que pegando a reserva, daqui a X tempo, você recupera ela, tal, tudo, e vai te dar mais. Eu fiz uma prospecção de quanto mais ela ia faturar Claro, indo para esse perfeito, espaço. perfeito. E daí, o que eu trouxe, né? Ela falou, mas daí fica depois. Eu falei, não, você vai devolver. A gente vai criar um valor de débito dentro da empresa. Perfeito. E mensalmente você vai pagar para sua pessoa. Não, mas não precisa. Eu falei, precisa. É uma confusão real. É uma confusão real. Então, eu crio essa consciência mesmo. Tá. E até hoje eu fiz com ela, eu falei, e aí, tá depositando? Ah, tô depositando. Foi apertado. Então, assim, é importante você trazer esse movimento de consciência. A gente não deixava de tirar salário, né? Por mais que o resultado fosse ser negativo, nosso salário estava na conta. A gente demorou. Mas isso foi uma construção. Foi uma construção. Demorou, mas a gente trouxe isso e a gente entendeu a importância disso, porque você vai desmotivando como empresário. Então, às vezes, você vai criando. Você acha que o problema é a tua empresa e não é. E tem que tomar cuidado também, porque tem o tamanho do negócio, até quanto ele aguenta. Às vezes, a pessoa quer viver um estilo de vida que a empresa não comporta, né? Sim. Então, você faz esse diagnóstico também. Que foi até eu conversando com uma pessoa essa semana, eu perguntei, a primeira pergunta eu falei, você sabe qual que é seu custo de vida? Sei. Ah, tá bom. Quanto a sua empresa tá te dando de lucro? X. Tá. Então, vamos olhar isso aqui, ó. Se a empresa dá realmente isso, por que você está se sentindo apertado aqui ou não? Porque tem alguma coisa que está desajustado. Tá. Entendeu? Porque se a empresa tá dando, vamos pôr, sei lá, R$5 e seu custo de vida é 3 e você tá colocando 3 de salário, né? Com a gordurinha e tudo mais, o 3 de salário, alguma coisa tá errada, porque 2 tinha que estar sobrando no caixa. Sim. E você ainda tá apertado? Então, assim, algo de errado não tá certo. Aí você vai fazer, entendi. Perfeito. Eu sei que o nosso tempo está acabando aqui também, então, mas eu não queria deixar de falar, porque eu sei que você está trabalhando esse movimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as mães empresárias. Eu sei que você está entrando muito profundo nesse assunto, que você tem trabalhado isso, que é um projeto muito importante para você. Então, eu queria que você destrinchasse um pouquinho e falasse um pouquinho dessa mãe empresária, assim. Na verdade, esse projeto Mãe Empresária veio para mim, assim, num movimento meu mesmo também, de ver a necessidade de outras mães desmotivadas com relação aos seus negócios. Por quê? Porque elas... O que a gente precisa entender, né? A mulher, ela necessita trabalhar as áreas da vida dela de uma forma como um todo. Por quê? Porque, assim, a maioria se perde como mulher, se perde no relacionamento, ela se perde como um todo. Se você perguntar para essa pessoa qual é o seu nome, o que você gosta, né? Ela não sabe. Então, assim, esse projeto com as mães é o intuito de quê? De resgatar essa mulher como ser humano, para daí eu conseguir tracionar o negócio dela. Então, qual que é a ideia do projeto? É você trabalhar a sua autoestima. Legal, bacana. Você trabalhar a sua gestão de tempo, porque para você ser mãe, o que você fala, o maior problema sempre vem do feminino, né? Porque ela tem mais pratos ali para girar. Entendeu? Então, assim, a gente vai trabalhar essa gestão de tempo, a gente vai trabalhar a gestão emocional. Perfeito. Porque eu falo assim, que tudo que você precisa tá dentro de você. Exatamente tudo. Tudo. A gente só precisa limpar o que tá travancando ali dentro do seu emocional. Então, assim, a gente vai olhar muito bem esse emocional dessa mãe e a gestão financeira.
Entendeu? Perfeito. Porque eu falo, o financeiro, o dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele, ele traz doença. Sai, Se claro. aquela mulher que tá pressionada, com um casamento ruim, endividada, o negócio dela sem dando certo, o filho pequeno chorando a cada 5 segundos ali, do lado dela, ela se sentindo culpada, porque não consegue cuidar do filho, não consegue cuidar da empresa, entendeu? Ela não tem estrutura para tracionar esse negócio. Tá. Então, como é que eu faço? Como é que eu organizo toda essa bagunça para eu conseguir tracionar o meu negócio? E tem mulheres que nem querem ter um negócio milionário. Ela quer só conseguir um dinheiro para ela estar ali organizando. Um complemento de renda. Tá. Por quê? Porque ela quer criar o filho. E tá tudo bem. Sim. Tá tudo muito bem. Então, como é que eu faço para esse negócio ser minimamente rentável para mim? Tá. Que eu consiga ter tempo pro meu filho e que isso seja harmônico. Entendeu? Então, tem um outro produto que eu devo lançar. Eu não sei se eu lanço mais esse ano, eu acho que eu vou deixar para o ano que vem. Tá. Ele tá pronto, já vai fazer um tempo já, e eu tenho segurado ele. Então, tá no forno aí? Não, ele tá totalmente pronto. Tudo, inclusive divulgação em vídeo. Mas aí você vai contar um pouquinho pra gente do que vai ser? Vou dar um spoiler. Eu quero que seja em grupo, né? Ele tá estruturado para grupo. Bacana. Semanais, que é grupo de apoio mesmo, entendeu? Sim. Então, cada semana a gente vai trazer um tema e dentro dessa sessão eu vou trabalhar essas 4 vertentes. Então, gestão de tempo, planejamento, gestão financeira e gestão emocional. Que para você é os 4 maiores problemas da mãe empreendedora. Tá, perfeito. E daí a gente já tá com ele todo pronto, mas como eu quero fazer um grande movimento aqui nesses últimos 6 meses, que vieram muitas ideias novas, provavelmente eu vou segurar para o ano que vem. Tá. Mas hoje essa mãe empresária for fazer um trabalho individual com você. Não, eu já tenho muitas mães empresárias. Tá. Daí por isso que nasceu o grupo. Mas me diz qual a maior dela? Essas 4 que você me citou. Olha, são 2. Tá. A gestão de tempo e a gestão emocional. Tá. Entende? A mulher, ela se perde como ser humano. Tá. Ela não sabe quem é ela. Entendi. E é muito triste, porque a maioria dessas mulheres chegam totalmente destruídas. Ai. É muito triste. Elas não se arrumam como pessoa, sabe? Elas não têm vontade de se arrumar, elas não têm, é como se elas porque não tivesse força, né? Não é só tempo, é força mesmo. É força. Falta força. Tá. Força. E tá dentro dela. Tá. E muitas vezes ela ainda tá ali se arrastando, por quê? Pelo filho. É sempre assim, pelo filho. E eu sempre falo, para você tá bem para o seu filho tá bem, você tem que estar bem. Claro. Você não pode colocar a máscara de oxigênio primeiro no seu filho para depois você pôr em você. Claro. Senão vai morrer os 2. Exatamente. Primeiro você se ajuda e depois... Até porque o filho num ambiente saudável, com uma mãe saudável, com uma família saudável, e vem muito da mulher, né? Tem algumas... Assim, uma casa, se você tiver um marido num dia ruim, ela funciona. Se você tiver o filho num dia ruim, ela funciona. Mas a mulher, se ela acordar no dia ruim, aquela casa pode... ter certeza que aquela casa não vai funcionar. Mas vou te fazer uma pergunta. Vê só, Maria Eduarda, depois que eu me alinhei, que eu fiquei bem comigo mesmo, não é outra criança? Não, é outra criança. Eu sempre falei isso pra você. Eu sempre falei da importância. Eu lembro que uma das coisas que eu te falei foi exatamente isso, irmã. Se cuida primeiro, que ela vai perceber isso, ela vai sentir isso. Então, assim, é nítido como a sua mudança criou outra criança. É outra criança, ela tem outro comportamento, ela é mais ela. Sim. Você tirou dela ela, porque ela é cheia de qualidades. Então, não é só a sua melhor, ela pode se tornar ela também. Sim. Isso é muito bonito de ver essa. Eu brinco que eu sou o avatar transformado com a mãe, né? Sim, porque eu tive que fazer todas essas mudanças internas para eu conseguir ser uma mãe melhor. E daí tirar essa culpa de cima de mim. Né? Justo. Agora que vou fazer a minha última pergunta, que aqui já estão balançando os braços. Pode ver que eu tô assim já, entendeu? Que é para não ver eles balançando o bracinho. Então, eu vou te fazer a última pergunta pra gente encerrar, pra gente fechar esse bloco. Então, assim, o que te mantém inspirada hoje, nos dias de hoje, assim? O que faz a Luana Claudino
se manter inspirada? Olha, o que me faz me manter inspirada hoje é trazer a consciência para empresário e para o empresário que ele consegue prosperar tendo qualidade de vida e saúde. Perfeito. Porque não adianta você ter dinheiro se você não tem saúde, se você não tem qualidade de vida. O que é importante para a gente? As pessoas, elas costumam fazer essa inversão. O que é importante para você hoje? Saúde, família e trabalho. As pessoas colocam trabalho, é verdade, família e saúde. Sem saúde, você não consegue cuidar do resto. Claro. E daí parece ser egoísta, mas não é. Não é. Mas se você quer cuidar do seu filho, do seu casamento, do seu trabalho, você precisa estar bem. Claro. Perfeito. Então, assim, a dica de milhões para as pessoas que estão cuide da sua saúde física e emocional, que você vai conseguir alinhar todo o resto. E a gente teve exemplo disso dentro de casa. Claro. Então, a minha questão maior é a pessoa que veio, meu pai, no dia que ele falou para mim o seguinte, foi para mim, acho que foi a mensagem mais importante da minha vida. Sim. Foi o dia que o pai virou para mim e falou assim, minha filha, não faça como eu. Não adoeça para poder viver. Para poder viver. Ele falou, eu vejo a sua irmã vivendo e eu não vejo você. Eu sempre tive o foco, isso eu nunca me perdi, né? Eu acho que eu sempre tive esse foco assim, eu sempre, para mim o trabalho é uma fonte de vida, assim, no sentido, ele tem que me proporcionar um bem-estar, não o contrário. Sim. Então, se o trabalho não me proporcionasse esse bem-estar, ele não faz sentido para mim, porque ele tem que me gerar ali algo para mim, algo positivo para mim. Então, eu acho que a gente... E daí, assim, só para finalizar mesmo, foi muito bacana isso, por quê? Porque eu não tinha percebido. Sim. Eu não percebi que eu tinha me perdido como mãe, que eu tinha, nesse momento, foi que eu percebi que eu tinha me perdido como mãe, como mulher, que eu estava vivendo em função do trabalho. Se você me perguntasse quem era a Luana, eu só dava as características do que eu era como empreendedora. Exato. Eu não sabia quem eu era. E daí, por isso que vem tanto eu bato tanto nas minhas redes sociais do que da importância de você ter a gestão de tempo, a organização e tudo mais. Para quê? Porque a gente viu dentro da nossa casa, sim, o nosso pai e a nossa mãe adoecendo. O nosso pai é cego, o nosso pai é transplantado, o nosso pai não tem parte de uma perna, porque o nosso pai trabalhava muito. Era só trabalho. Era só trabalho. E daí, quando ele, que perdeu tudo isso, chegou para mim e falou, Luana, você tá se perdendo. Ele não falou com essas palavras, mas sim, ele falou, olha a sua irmã, ela trabalha no mesmo lugar que você, claro, e ela tá vivendo. Agora você não. Foi um choque. Sim. E daí veio toda essa clareza. Essa carga e... essa clareza. Perfeito. Então vamos encerrar com a Luana. Eu quero que agora você deixe uma mensagem aí para o seu público do Desconstruindo Óbvio, uma frase que faz sentido para você, para a gente encerrar aí com uma frase outra frase de impacto, de milhões, frase de milhões. A minha frase de milhões é: tudo que você precisa está dentro de você. Exatamente tudo. O que você precisa é descobrir aonde está esse movimento que está te paralisando para que você realmente tracione. Então, tudo que você precisa está dentro de você. Perfeito. Então, beijo. Obrigada. Vamos encerrar o episódio. Um prazer. Até o próximo. Foi ótimo.